Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Nós já entramos num rio de Deus aqui, de adoração, que eu tenho certeza que o Espírito Santo já preparou o nosso coração para esse momento que Ele quer nos visitar com uma palavra daquilo que vem do coração dEle. Uma das coisas que eu mais acho lindo, dos mistérios que existem entre o relacionamento da igreja com Cristo, com o Espírito Santo, é o poder que uma única palavra tem, de sair do altar de uma forma e responder diferentes pessoas, de diferentes maneiras. É um dos mistérios mais lindos que tem. É algo tão lindo essa forma única, como o Senhor nos vê. Essa forma tão amorosa e tão preciosa, que Ele pode ver hoje o clamor de cada um, e nesse clamor, com uma só palavra, responder pessoas tão diferentes. Que o Senhor possa falar com você hoje. Não impeça que Ele fale com você hoje. Leva seu pensamento cativo ao Senhor agora e deixa Ele trabalhar. Eu quero ler com vocês de novo essa passagem, que é a passagem tema. E eu queria que enquanto eu lesse e fosse explicando, se o pessoal da mídia tem aquela foto da tenda com a corda, deixasse a foto aqui agora. Que eu pedi para mandar, não sei se deu tempo. Deu tempo, Vera? Então, se puder colocar. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Eu quero começar com a promessa. Aqui a gente ouve uma promessa. E se você percebeu bem nessa promessa, é uma promessa de crescimento. É uma promessa de que você vai sair do lugar que você está, para ir para algo maior. Algo de mais responsabilidade, algo de maior honra, algo de maior demanda. Mas se você percebeu bem, essa promessa não é só para você. Essa promessa é para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. A sua posteridade. Essa promessa não é algo estático. Às vezes os nossos sonhos são tão pequenos. Quando a gente chega no começo do ano, eu vou fazer meus alvos, vou fazer meus sonhos, e coloca coisinhas tão pequenas. E Deus está falando: o que eu quero te dar, o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que eu tenho preparado para você. Para de sonhar. Eu quero minha casinha, eu quero meu carrinho. E Deus fala: eu quero que a tua posteridade reconstrua lugares assolados. É muito maior. Eu quero que a tua posteridade, que você e a tua posteridade resgatem coisas que foram perdidas ao longo dos seus ascendentes, daqueles que perderam coisas. Às vezes famílias que carregam destruições dos seus avós, bisavós, e Deus fala: essa cidade assolada, aquilo que foi perdido, eu quero dar a você em resgate, e dar à tua posteridade coisas maiores ainda. Começa a pedir para Deus dar o sonho dele para você, e não o seu, que o dele é melhor. Mas isso é outra palavra. Essa palavra alongar, foi me dado o tema de alongar. Eu sei que vocês já ouviram sobre o esticar. Interessante que eu falava com a pastora Vera hoje à tarde, e falava assim: é muito parecido alongar e esticar. Quando eu fui para o quarto orar, Deus me falou a diferença. E eu anotei à tarde, na hora que eu fui orar, a diferença dos dois. Esticar
a gente estica o elástico, não é? O esticar é quando Deus está provando o seu nível de fé para te levar num nível mais alto. Quando Deus te estica, quando Deus estica o elástico, né? Às vezes a gente fala assim, Deus está me esticando. Você passa por umas provas, mas são provas que você passa para que o seu nível de fé aumente. Para Deus ver aonde está o seu nível de fé e para que você possa também chegar em lugares mais altos com um nível de fé de adulto e não de menino. Porque às vezes nosso nível de fé é de menino, né? O nosso nível de fé é só aquela que suporta, que eu orei de manhã, ao meio-dia já tinha acontecido. Mas quando o nosso nível de fé é esticado, né? Às vezes a gente não dá conta. A diferença do alongar as cordas, agora sim, cadê a foto? Põe a foto para mim, irmão. Consegue? Olha que interessante. Fala, alongue as cordas. Olha mais ou menos como era a tenda. E ali está falando, olha, amplia o lugar da tua tenda. Eu quero que o que você tem hoje, você tenha um espaço maior. As cordas falam de estruturas. Você já pensou, se eu tenho cordas do mesmo tamanho, e coloco uma estrutura maior, o que vai acontecer? Vai cair. Vai desabar. As cordas, elas falam. Deixa eu ler aqui exatamente o que estava escrito. O que estava escrito não, enquanto que alongar as cordas são processos para formar em nós estruturas espirituais e emocionais que suportem o crescimento que Deus vai nos dar. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui teve dor de crescimento? Você teve dor de crescimento? Eu lembro que o Marco falava que ele teve muita dor de crescimento. A dor de crescimento é porque os ossos estão se alongando. Olha a diferença do esticar. Porque depois que você estica, o elástico continua sendo elástico. Mas quando alguma coisa alonga, a corda que Deus quer te alongar, quer dizer que essa corda, ela tem que crescer. Ela não pode continuar do mesmo tamanho. Ela não pode continuar igual. Ela não pode continuar com a mesma estrutura. Ela tem que ter uma estrutura maior, ela tem que ter uma força maior para suportar aquilo que Deus está para trazer. A corda, a estrutura do alongar, fala de uma dor, fala de dor. Ih, pastora, mas está difícil, hein, começo desse ano, só fala que eu vou ter dor, né? Ei, fala da dor do processo. Hoje em dia se fala muito de processo, né? Hoje está na moda falar de processo. Aproveitem o processo. Irmão, é assim, nem sempre o processo é tão bom de se aproveitar, não, vamos ser bem honestos. Às vezes o processo é bem ruinzinho. Tem processo que é mais tranquilo da gente aproveitar, mas tem outros que não são muito tranquilos, não. Que dói, porque começa a mexer em nós, em estruturas antigas, que a gente vinha carregando, e que elas precisam mudar. Elas precisam sair daquele lugar, elas não podem ser a mesma. Vai mexer com feridas emocionais, vai mexer com a tua confiança em Deus. O alongar vai mexer sim com a confiança que você tem em Deus. O alongar vai mexer com o conhecimento de Deus que você tem. O alongar, ele vai exigir de você raízes que vão mais fundo em busca da água do rio de Deus. Eu estava falando outro dia, Deus tem me falado muito sobre, nós estamos lá, nossa igreja, o ano do renovo. E a palavra que Deus tem nos dado no ano do renovo é que é muito lindo, porque num tronco seco nasce uma árvore. E muitas vezes ela sai da mesma raiz, que ainda tinha algo ali.
Mas essa raiz só vai ter vida se ela encontrar a água. Então, muitas vezes, o alongar significa crescer para baixo, crescer em raiz, crescer buscando aonde está a água profunda que vem do rio de Deus. Nós queremos, irmãos, passe de mágica. Mas sabe o que acontece com passe de mágica? Sabe o que acontece com aquilo que vem muito fácil? Você não tem estrutura para suportar. Você às vezes está pedindo por uma promoção. Você às vezes está clamando a Deus, ou você tem uma palavra de que um dia você vai ser um pastor, ou que você vai ter alguma coisa no ministério, vai dirigir um ministério. Se você não passar pelo processo, isso virá para a tua destruição. Porque não tem estrutura para suportar o que vem com a bênção. Vamos falar de 2 reis? Saul e Davi? O que aconteceu com aquele que passou pelo processo e pelo que não passou pelo processo? Quem conhece a Bíblia já entendeu tudo aqui. Quem não conhece eu vou te contar. Não tem problema não. Vamos contar. Saul foi o primeiro rei ungido sobre Israel. E Saul, ele foi assim... Deus falou para Samuel, né? O povo pediu um rei. Deus falou para Samuel: eles não querem que eu governe através de juízes, que é através de profetas, então vou dar um rei para eles. Ó, tem Saul, Saul vai ser o rei. Vai lá e unge Saul. E Saul, do nada, passou a ser rei. Ele tinha uma tendinha pequena, e do nada deram uma baita de uma tenda para ele. Vamos trazer essa figura de linguagem. Dá para vocês entenderem? Quem está me entendendo aqui? Esse povo aqui é inteligente. Irmão, você estava cheio do Espírito. E o Espírito de Deus não traz a mente de Cristo, hein? Então você está entendendo aí o que eu estou falando. Saul, ele foi tão sem preparo para aquele lugar, sem o alongamento de Deus para aquele lugar, que no dia dele ser ungido, ele se escondeu. Nem ele acreditava que ele mesmo podia ser rei. Ele estava morrendo de medo daquele lugar. E aí ele vai para ser rei, sem estrutura espiritual. Ele não tinha passado processos com Deus. Ele era o filho de um homem lá. Legal, um cara legal. E passou a ser rei de um povo, sem estruturas emocionais. E agora eu quero parar aqui um pouquinho com você. Por que Deus te humilha, irmão? Quem aqui sabe que Deus nos humilha? Deus te humilha porque Ele te ama. Porque o maior perigo de destruição para quem tem um grande chamado é o orgulho. Parte do alongamento é aprender que você é só um vaso de barro, bem sem vergonha, mas que pode conter os tesouros de Deus. Mas esses tesouros não são seus, são dele. Saul não foi trabalhado, não foi alongado nisso. E quando ele chegou naquele reinado, ele tomou aquilo como se fosse dele. Ele queria a aprovação das pessoas e não se preocupou com a aprovação de Deus. Ele queria agradar as pessoas porque ele gostava dos louvores e da honra que ele recebeu. E quando Deus te colocar num lugar de liderança, amado, seja no teu trabalho, seja no ministério, seja sobre a vida de alguém, lembra que você está ali para servir e não ser servido. E ele chegou ali sem nenhuma estrutura emocional, sem nenhuma estrutura espiritual, e ele começou a gostar daquele lugar,
cresceu aos seus olhos. Ele achava que ele podia fazer qualquer coisa, que ele podia desobedecer à voz de Deus, porque afinal de contas ele era o rei. Ele achava que estava tudo ok, e quando ele se sentiu ameaçado por Davi, porque Deus já tinha tirado ele, ele começou a perseguir aquele que o Senhor estava honrando. Deus, Ele nos prepara emocionalmente, porque o lugar onde muitos caem é na hora dos louvores. Não existe nada mais perigoso do que os louvores. Quando todo mundo começa, quem é do louvor aqui? Quem é do louvor? Quando começam a falar para você, uau, ai, você canta tão bem, ai, você deveria estar na banda tal, faz uma banda, faz alguma coisa, porque você vai fazer sucesso. E aí a voz do capetinha aqui no teu ouvido, e você deixa de ser um adorador, para querer ser um artista. Não tem alongamento de corda, para receber a unção de fazer lindas músicas para o Senhor, de receber a unção de que quando você tocar teu instrumento, demônios vão começar a sair, se manifestar, pessoas vão receber o Espírito Santo, porque o seu instrumento é uma arma de Deus na adoração, sem você se engrandecer e nem achar que é melhor que ninguém. Alonga as tuas cordas, prepara para receber o que Deus tem para você, amado. Você está me entendendo? Prepara emocionalmente, prepara espiritualmente. Sabe como a gente se prepara, queridos? A gente se prepara esticando a nossa raiz, buscando o deleite na presença de Deus, buscando o Senhor de todo o coração, oferecendo o teu corpo como um sacrifício vivo, as madrugadas orando, quando você tem sono, os jejuns, o estar na igreja, o estar buscando ao Senhor. E Deus, quando tem alguma coisa muito grande para alguém, filho, Ele não facilita não. Aí vem o rei Davi. Saul, como vocês já sabem, Deus rasgou ele do trono, e a consequência foi que até a descendência dele sofreu o dano. É melhor você estar onde está, do que você estar num lugar que você não foi preparado para estar. Não busque atalhos, atalhos levam à destruição. Davi, ungido rei, o homem segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, ungido porque Deus tinha escolhido, mas Davi passa perseguição, injustiça, tem que fugir da terra dele, e morar em vales e cavernas. Teve um momento que ele teve até que se fazer de maluco, para não matarem ele, teve que, depois, treinar uma equipe de gente toda degringolada. Quem se ajuntou a ele eram os piores dos piores. Davi teve que passar pela injustiça, ele foi treinado espiritualmente, na hora que ele tem a chance de matar Saul, que estava buscando matá-lo, e naquela hora, foi a hora que ele foi alongado, na renúncia. Você já foi alongado na renúncia, irmão? Renunciar à tua vontade, renunciar à tua justiça, renunciar a teus direitos, para que a vontade de Deus prevaleça. Ele tinha todo o direito ali, de matar Saul naquela hora, mas o coração dele queria agradar a Deus, e ele fala: eu não vou tocar o ungido do Senhor, eu não vou na minha própria justiça, eu não vou tomar a minha promessa, o meu trono, que o Senhor me prometeu pela minha força. Eu vou esperar, eu vou permitir que o Senhor me alongue, eu vou permitir que o Senhor me prepare, e o tempo do Senhor, perfeito do Senhor, Ele me colocará nesse lugar. Irmãos, esse tempo é um tempo de expansão,
Mas aqueles que quiserem realmente expansão, você vai entrar num tempo de preparação e de alongamento. Ai, tem certeza, pastora? Tem. As coisas de Deus, Deus não quer que você seja um Saul, Deus quer que você seja um Davi. Que a posteridade dele, da posteridade de Davi veio Jesus. Que diferença, né? Que diferença, né, irmãos? Eu sei que muitos aqui estão passando por alongamentos e você não tinha percebido. Você pediu aquela promoção, você merecia aquela promoção. Deus me mostra claramente que tem alguém aqui assim. E quando você foi chegar, no final do ano passado, eles deram para outra pessoa. Espera, você está sendo alongado. Deus não desistiu não, nem parou de te ouvir não. Calma, que o que Deus tem para você é melhor. Mas haja com renúncia. Não brigue, não fale mal, não boicote a pessoa que foi. Ajude, seja o melhor. Seja como Davi foi para Saul, ele lutava as guerras de Saul. Aguarda, aguarda, aguarda o Senhor, aguarda. Quando Deus fizer isso, Deus vai alongar alguns. Em situações na sua vida, onde você fala assim, parece que eu estou chegando perto daquilo que eu vou, mas parece que vai embora. Começa às vezes alguns processos doloridos, e tem processos que são muito doloridos na nossa vida, que vem angústia, que vem tristeza, que vem o sentimento de injustiça. Estuda sobre a vida de Davi, sobre tudo que ele passou e começa a ver como às vezes você passa por situações assim. E cada vez que você identificar, começa a falar, Senhor, eu reconheço o Senhor. Eu reconheço que o Senhor está me preparando. Irmãos, muitas vezes, quando a gente começa a se sentir longe do lugar que a gente ouviu Deus nos prometer, a verdade é que nós estamos sendo preparados para poder assumir aquele lugar. Ter aquele lugar, ter aquilo que Deus tem para nós. E o pensamento do Senhor é tão mais alto do que o nosso, é tão mais lindo do que o nosso. O alongamento fala de você crescer, de você deixar as coisas de menino, de você amadurecer no meio da dor, saber adorar no meio da dor. E principalmente, irmão, saber olhar e reconhecer a mão de Deus no meio da dor. A hora que você entender que esse lugar que Deus te colocou, que Deus quer te colocar, não é para que o seu nome seja levantado, o seu. Não é para que você seja honrado. Não é para que você seja aplaudido. Mas é para que você exalte o reino de Deus e sirva aos outros. Aí você vai estar pronto. Aí você vai estar pronto. Ficamos tão ofendidos quando alguém nos ofende, né? Quando alguém duvida da gente. Essa é a hora de treinamento. Durante esse período de alongamento, é um tempo que a gente começa a reconhecer Jó, no seu maior período de alongamento que teve, foi a vida de Jó. E ali ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente é alongado, a nossa raiz está tão ligada com o rio de Deus, que a gente reconhece Deus. Você sabe de uma coisa, irmão? Eu não sei a dor que você está passando. Nesse momento, nossa família passa por um processo bem difícil. Mas em todo o tempo a gente tem visto a mão de Deus. E cada vez que me perguntam, como está o Levi? Levi é meu netinho, de 1 ano.
que passa por tem uma doença autoimune e passa por um tratamento, já desde junho, julho, com quimioterapia. Não é câncer que ele tem, mas o tratamento é com quimioterapia. Mas é impossível. Quando Deus começou, eu orando, buscando a Deus, Deus falava assim, esse não é um processo para o Levi, é um processo para vocês, para os pais, para você. Esse é um processo para vocês. Ele nem vai lembrar disso. E o Levi é uma criança alegre, arteira, misericórdia. E esse processo dolorido, você vê alguém que você ama passar por algumas coisas, ele tão novinho, nesse dia, hoje mesmo ele está no tempo que ele, uma vez por mês, ele fica 5 dias no hospital, tomando químio. Imagina uma criança de 1 ano, presa a coisas, tomando químio e tentando derrubar o hospital ao mesmo tempo, né, gente? É mais ou menos isso. Dói o coração, mas a cada vez que eu vejo e que vem aquela dor, eu só posso saber que eu reconheço a mão do Senhor. E quando a gente, no meio da nossa dor, a gente reconhece a mão do Senhor, a gente pode olhar e ver que o Senhor está ali. A pastora Vela falou da morte do Marco. Não falo morte, da ida dele para o céu antes da gente. Ali, no momento que aconteceu, Deus me fez reconhecer a mão dele. E na hora que a gente, no meio da nossa dor, reconhece a mão do Senhor, a nossa angústia, ela desaparece. Amados, mesmo que você esteja passando por alguns alongamentos, hoje eu te chamo para você reconhecer a mão do Senhor, para que você saiba que não é o fim, é só o começo. Eu não sei o que você está passando, mas entenda, olha bem, semana passada, faz uma semana, que nasceu minha netinha Thalita, a mais novinha, da Raquel. E nós estávamos lá naquele momento Deus falou muito comigo. Nós estávamos naquela sala de parto, sabe a sala de parto? Eu não sei se alguém já participou disso. Tem um vidro, para que a gente possa ver a hora do parto. Mas ele fica todo branco, de forma que você não enxerga dentro, e quando é para a gente enxergar, eles abrem alguma coisa e você consegue enxergar dentro. É um vidro. Vocês já viram isso? Como é que é? E a filhinha da Raquel e do Gui, que vai fazer 4 anos, tem 3 aninhos, vai fazer agora em janeiro, ela estava muito angustiada. 4 aninhos. E ela dormiu comigo aquela noite. No dia seguinte nós fomos para o hospital para ver o nascimento da Thalita. E ela falava para mim assim, eu estou nervosa. 3 aninhos. Aí ela explicava do jeito dela, eu estou nervosa para conhecer a Thalita. E eu vi que ela estava angustiada. E ela falava para mim assim, o que vai acontecer com a barriga da mamãe? Ela já imaginava um buraco, e realmente, né, porque foi cesárea, vai fechar? Vai doer? Vai doer? A mamãe vai ficar com dor? E ela estava em angústia, de casa até o hospital no carro, ela não abriu a boca, e normalmente ela fala, ela canta, ela briga, ela faz umas pazes, tudo. Ela não abriu a boca. Quando nós chegamos lá, entramos no lugar, eu vi que ela começou a ficar muito angustiada. Muitas vezes a gente no alongamento, a gente está que nem a Cacau. A gente está ali, sem saber o que vai acontecer, passando por alguma dor profunda. Para uma criança aquilo era uma dor, ela não tinha compreensão. E foi interessante que eu estava com ela no colo. E o vidro estava escuro. E ela muito angustiada, e ela começou assim, mamãe, mamãe, porque ela ouviu que as pessoas já estavam dentro da sala. E nisso ela pôs a mãozinha no vidro. Na hora que ela pôs a mãozinha no vidro,
O Guilherme, o pai dela, que estava lá dentro, viu, veio e colocou a mão na mãozinha dela. Ela não podia ver o Guilherme, mas quando ela viu a mão, ela sabia que era a mão do pai. Ali ela abriu um sorriso, ela estava no meu colo, e o Gui começou a brincar com a mão, mudando a mão de lugar. E naquele momento, toda a angústia dela desapareceu. Porque ela sabia que o pai estava ali. Tem um vídeo que eu queria que passasse, desse momento. E eu quero que você olhe para esse vídeo. E pense que muitas vezes você está nesse alongamento, passando por isso e achando que você está sozinho. Você não pode ver o rosto do pai. Mas você pode ver a mão dele. Tem o áudio, não dá para sair o áudio? Foi um vídeo de WhatsApp, então... Esse pequeno vídeo que eu queria que você visse. E Deus fala com você agora. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus, te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão.